Todos pensavam que ele era um perdedor patético, sem nenhuma habilidade, mas ele faz um contrato com o espírito mais poderoso do mundo para se tornar o herói mais forte. Ain era um perdedor inútil, nascido com a profissão de avaliador, considerada sem valor por todos. Mas como qualquer jovem com um sonho, ele ainda queria viver sua vida como um aventureiro. Para realizar seus sonhos, ele basicamente se tornou um escravo para um grupo de aventureiros, trabalhando duro para carregar seus itens e saques por um pagamento. O espadachim e sua namorada maga tratam Ain como um pedaço de merda, e ele nem consegue revidar, pois sabe que é tão inútil que nenhum outro grupo o contrataria. Ele fica para trás enquanto o espadachim Zord e a maga Jeline lutam contra um monstro rato, e quando terminam, é seu trabalho avaliar o cadáver do monstro e desenterrar suas partes valiosas. Como ele não tem nenhuma força, ele acha difícil arrancar os dentes valiosos do monstro. Mas quando pede ajuda, Zord simplesmente joga uma pedra nele, dizendo que ele não serve para nenhum grupo se não consegue fazer o único trabalho que lhe foi dado. Ain sabe que tem que continuar trabalhando como aventureiro para ficar rico, então ele engole sua frustração, assim como engole o iogurte de seu tio, e de alguma forma arranca os dentes do monstro. Ele continua seguindo Zord e a maga, Jeline, que de repente encontram o cadáver de um monstro forte chamado Cão Infernal. Eles acham que é o dia de sorte deles, pois partes de cães infernais podem vender por muito, e dizem a Ain para ir trabalhar imediatamente. Ele lhes diz que essa situação parece suspeita, pois cães infernais nem são encontrados neste andar, mas eles o mandam parar de pensar em coisas acima de seu nível. Eles o empurram para o cadáver e, enquanto ele o está desmantelando, avistam outro cadáver à distância. Eles ansiosamente dizem a Ain para avaliá-lo e pegar todas as partes valiosas de seu corpo também. No entanto, Ain entra em pânico porque, de acordo com o mapa dado a eles pela guilda, essa seção não é segura. Ele tenta convencer o espadachim de que está tendo pressentimentos ruins sobre todo esse negócio, mas o babaca lhe diz para parar de ser um covarde se quiser manter seu emprego. Ele ameaça demiti-lo sem pagamento se ele desistir agora, e Ain não tem escolha a não ser segui-lo. Logo, eles chegam a outra parte da masmorra, e cadáveres de cães infernais estão simplesmente espalhados na frente deles. Zord e Jeline pensam que encontraram um tesouro, mas apenas Ain percebe que eles caíram em uma armadilha. Infelizmente, Zord, com sua cabeça pequena, não consegue entender a lógica, e ele diz a Ain para calar a boca. De repente, Ain aponta para uma horda de cães infernais vindo em direção a eles, e todos congelam de medo. Ain vê o sangue nas mandíbulas dos cães infernais e percebe que os cães infernais mortos foram vítimas de uma guerra de gangues. Os dois aventureiros molham as calças porque não conseguem nem derrotar um único cão infernal, e nem conseguem fugir deles. Zord de repente tem uma ideia e diz a Jeline que eles deveriam usar Ain como isca. Ain entra em pânico ao ouvir isso, mas ele não consegue se defender enquanto o atacam com um feitiço paralisante. Ain cai no chão, incapaz de mover um músculo, e os dois idiotas fogem depois de provocar os cães infernais. Ain está completamente delirante agora, mas enquanto os cães infernais o mordem, a dor o traz de volta aos seus sentidos e quebra a paralisia. Ele usa uma pedra para afastar os cães infernais dele, e então joga comida dentro de sua bolsa neles para mantê-los ocupados. Ele manca pela masmorra para escapar, mas para seu horror, Zord e Jeline bloquearam a saída. Felizmente há outro caminho por perto, mas também o leva a um beco sem saída. Nesse momento, Ain ouve o som dos cães infernais vindo em sua direção e ele percebe que vai morrer de qualquer jeito. Ele amaldiçoa seu trabalho inútil que o fez sofrer toda a sua vida, e pensa que se não tivesse o sonho de ser um aventureiro, teria vivido uma longa vida comum. Ele percebe que é tarde demais para se arrepender, e então decide pular do penhasco sem paraquedas, pois isso seria menos doloroso do que ser morto pelos cães infernais. Ele pula do penhasco pensando em como viveu e morreu como um perdedor, e depois de cair por muito tempo, ele finalmente atinge o chão. Ele está fatalmente ferido, mas ainda não está morto. E então, de repente, uma linda garota de vestido branco aparece diante dele. Ela falha e continua desaparecendo e aparecendo enquanto caminha em sua direção, e então beija sua testa. Ain mal a vê antes de cair inconsciente, e quando abre os olhos novamente, a garota não está lá. No entanto, todos os seus ferimentos foram milagrosamente curados, e ele descobre que está em uma pequena piscina na base de uma árvore gigante. Ain tenta analisar a caixa água para ver se pode bebê-la, e fica pasmo ao descobrir que esta água é um item de rank, esse chamado Gotas de Yggdrasil, que podem curar instantaneamente qualquer ferimento ou doença. Ele então avalia a árvore gigante e descobre que é Yggdrasil, ou Árvore do Mundo, que produz uma quantidade infinita de mana. Ain fica surpreso ao saber disso, porque a única árvore do mundo conhecida por eles murchou e desapareceu há muito tempo.
A Árvore do Mundo era a única fonte de mana para todas as pessoas, mas mesmo depois de desaparecer, eles ainda podiam usar mana. Isso fez os estudiosos acreditarem que havia outras árvores do mundo, e eles se esforçaram muito para encontrá-las, mas nunca tiveram sucesso. Ain ainda não consegue acreditar que a Árvore do Mundo estava escondida em uma parte tão profunda da masmorra. Ele percebe que a árvore salvou sua vida, e ele a acaricia suavemente enquanto a agradece. Ele ouve um gemido suave, mas não há ninguém por perto, então ele pensa que era apenas sua mente pregando peças nele. Ele então decide arriscar e explorar a masmorra para que possa encontrar um caminho para a superfície. Ele se vira para a árvore e a agradece mais uma vez antes de ir, e a garota de antes tenta responder a ele, mas as palavras não saem de sua boca. Ain entra na masmorra, pensando que este lugar deve ser realmente difícil de atravessar, porque nem mesmo a guilda chegou tão fundo. Ele ainda continua avançando porque não tem outra escolha. Ele não encontra nenhum monstro por um tempo e baixa a guarda, e então, de repente, um ataque rápido corta sua orelha, transformando-o em Van Gogh. Ain entra em pânico, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, outro golpe rápido corta seus dedos. Ele então encontra um monstro de rank, esse na frente dele, que não tem muito poder de ataque, mas sua velocidade é extraordinária. O monstro nem dá a Ain a chance de fugir enquanto lança golpes rápidos nele. Ain tenta rastejar até a árvore novamente, e o monstro quase o esfaqueia, mas então ele para. Ain olha para trás para ver o que está acontecendo, e vê que o chefão de todos os monstros está aqui para despedaçar o monstro. O urso preto feroz mata o monstro-olho e então corta o rosto de Ain, cegando-o parcialmente. Ain grita de dor, e então o urso o agarra, apertando-o para quebrar seus ossos. Ain tem certeza de que este é o fim para ele, mas então, de repente, alguém ataca o urso e o mata com um golpe. Ain só consegue ver a pequena silhueta da pessoa que o ajudou e os ouve falar sobre como ele veio ajudá-lo apenas porque alguém especial pediu. Ain perde a consciência com isso, e quando acorda, ele está na base da Árvore do Mundo novamente, completamente curado e com seu olho ferido substituído. De repente, ele vê a garota de branco na frente dele, sorrindo para ele enquanto segura uma xícara de chá, e Ain é instantaneamente cativado por sua beleza etérea. Ain não consegue parar de olhar para a garota, mas então uma criatura insignificante aparece ao lado dele e diz para ele parar de ter ideias engraçadas sobre a filha dela. Ain nem entende o que está acontecendo e por que essa criatura, mais insignificante que meu gráfico de carreira, está chamando a garota de filha dela. A mulher lhe diz para parar de ser rude com a filha dela e beber o chá que ela preparou especialmente para ele. Ela praticamente derrama o chá na garganta de Ain, e ele descobre que é realmente delicioso. Ele então aprende que a mulher é Úrsula, a guardiã da Árvore do Mundo, e a linda garota Yuri não é sua filha de verdade. Úrsula afirma que ela nem queria se incomodar em salvar uma forma de vida humilde como um humano, mas como Yuri implorou a ela, ela veio para a masmorra e salvou Ain do urso. Ain ainda está preso na parte sobre Úrsula ser a guardiã da Árvore do Mundo, e ela explica que existem 9 árvores do mundo no mundo, e elas têm um guardião que cuida delas e as protege de perigos. Ela então solta a bomba em Ain, dizendo a ele que Yuri não é uma humana, mas o espírito da própria Árvore do Mundo, e como Úrsula a vigiou desde o início, Yuri a considera como sua mãe. Ain comenta que Yuri é realmente bonita, e Úrsula não está feliz que ele esteja dando em cima da filha dela. Ela ameaça arrancar o olho dele em que ela trabalhou muito, e isso lembra Ain que ele foi ferido e cegado pelo urso. Úrsula diz a ele que as gotas da Árvore do Mundo o curaram, mas não puderam reparar seu olho. No entanto, Yuri queria que ele pudesse ver novamente e se tornasse ainda mais forte, então Úrsula criou um olho especial para ele usando as partes da própria Árvore do Mundo. Ain fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Yuri por que ela se preocupa tanto com ele. Ela diz a ele que é porque ele foi gentil o suficiente para agradecê-la, e Úrsula elabora sobre o que ela quer dizer. Mesmo antes de Ain, outros aventureiros caíram aqui, e embora Yuri os tenha salvado, nenhum deles a agradeceu. Em vez disso, alguns deles arrancaram seus galhos depois de saber que ela era a Árvore do Mundo. É por isso que ela considera a gentileza mínima que Ain lhe deu como algo muito importante. Ain a agradece por salvar sua vida 2 vezes e Yuri começa a corar. Úrsula interrompe o momento deles e diz a Ain para sair da casa deles agora que ele está saudável, mas Yuri diz que ele estará em sério perigo se for assim. Ela pede a Úrsula para ajudá-lo e até começa a chorar. Úrsula não consegue dizer não a ela assim, então ela decide treinar Ain, até que ele se torne forte o suficiente para sair da masmorra sozinho. Úrsula imediatamente o leva para a masmorra, e Ain começa a pensar que não sobreviverá ao treinamento. Ela o leva para um corredor escuro e diz para ele olhar para frente. Ain diz que este lugar é mais escuro que seu futuro, e Úrsula o chama de idiota. Ela diz a ele que seu olho esquerdo tem o poder da Árvore do Mundo, e se ele apenas se concentrar, ele será capaz de ver mais. Ain se concentra em seu olho esquerdo enquanto pensa em Yuri, e então de repente ele consegue ver tudo tão claro quanto o dia.
Úrsula fica satisfeita com isso e então joga uma pedra em um monstro olho adormecido. O monstro acorda e começa a atacar pela sala, e Úrsula diz a Anne que sua primeira lição é desviar de todos os ataques do monstro usando sua habilidade de avaliação. Anne diz a ela que a habilidade de avaliação não funciona assim, mas Úrsula está farta desse idiota que desiste antes mesmo de tentar. Ela diz a ele que seu olho espiritual pode usar a habilidade de avaliação de forma diferente, e ele tenta no monstro olho e descobre que ele vai mirar em sua orelha direita em seguida. Ain fica feliz que ele pode ler o movimento do monstro, mas isso não o ajuda porque o monstro ainda alcança sua orelha e a corta. Úrsula imediatamente coloca uma barreira ao redor deles, e então cura a orelha de Ain com gotas da Árvore do Mundo, dizendo a ele que ela vai curá-lo não importa o quão ferido ele esteja, o que significa que não há como ele deixar o treinamento incompleto. Ela remove a barreira e o monstro olho o ataca novamente. Ain lê que ele vai atacar sua perna esquerda e então usa a habilidade de avaliação novamente para descobrir o tempo exato. Graças a isso, ele desvia do ataque. Mas enquanto ele conta animadamente a Úrsula sobre isso, o monstro o ataca por trás. Ela diz a ele para parar de se empolgar só porque ele conseguiu uma vez, e ele percebe que ela está certa. Ele treina para desviar do ataque do monstro por uma semana inteira, e agora ele pode analisar a localização e o tempo do ataque ao mesmo tempo. Ele consegue desviar de todos os ataques, mas toda vez que ele fica arrogante com isso, o monstro olho o pega desprevenido e o ataca. Úrsula o cura como sempre, e então diz que ele passou no primeiro treinamento, e agora é hora da parte 2. Ela diz a ele que ele precisa derrotar o morcego olho agora, e Ain diz que sua classe de trabalho não é adequada para combate. Úrsula diz a ele para parar de ser um chorão, e então lhe dá um galho da Árvore do Mundo que Yuri quebrou para que ele possa usá-lo como arma. Ela diz a Ain para usá-lo bem e derrotar o inimigo com ele. Ain aceita o desafio, pensando que como ele pode prever o movimento do monstro agora, ele pode facilmente derrubá-lo. No entanto, ele descobre que seus golpes não são rápidos o suficiente para atingir o morcego monstro. Ele pede a Úrsula para lhe dar algumas dicas, e ela diz para ele descobrir usando o olho espiritual. Ain decide focar totalmente na trajetória do monstro, e então, de repente, ele consegue usar uma versão avançada de sua habilidade de avaliação. Quando ele usa a habilidade de superavaliação, ele pode ver a trajetória do monstro em câmera lenta. Ele usa essa chance para desferir um contra-ataque, e com apenas um golpe, ele esmaga o monstro no chão. Ain fica impressionado com o quão forte ele é agora, mas Úrsula lhe dá um golpe de karatê na cabeça e diz para ele parar de ser excessivamente confiante com apenas isso. Ela lhe dá sua próxima tarefa, que é derrotar todos os morcegos monstros olho neste andar, e Ain consegue fazer isso mais cedo do que Úrsula esperava. Ela diz a ele que é hora de sua próxima lição agora. Isso envolve avaliar as habilidades do monstro olho e torná-las suas. Ain diz que isso nem é possível, mas Úrsula diz a ele que é impossível para humanos, mas com o olho espiritual ele pode fazer isso. Ain decide tentar, e depois de encarar o monstro por um tempo, ele de repente obtém sua habilidade de superaceleração. Sua cabeça parece que vai explodir por causa de todas as novas informações, e então Úrsula diz a ele para tentar com a habilidade. Ain faz uma partida agachada e então corre como meu pai depois do meu nascimento, mas seus músculos se rasgam porque não são feitos para lidar com esse nível de estresse. Ele cai no chão e Úrsula o cura com as gotas da Árvore do Mundo. Ela diz a ele para continuar correndo até cair e ela o curará. Seus músculos ficarão mais fortes a cada vez, e fazendo isso centenas de vezes, ele terá um corpo que pode suportar qualquer coisa. Depois de alguns dias, seu corpo fica muito mais forte e para sua próxima lição, Úrsula diz a ele que ela o deixará avaliar suas habilidades, mesmo que ela realmente não queira. Ain pergunta a ela sobre a habilidade e Úrsula o atinge com uma bola de fogo sem aviso. Ela diz a ele que a habilidade que ela está ensinando é lançar magia sem cantar feitiços, e diz para ele avaliar a habilidade dela no curto tempo em que ela atira uma bola de fogo nele. Ain não consegue e é assado ao ponto em vez disso, então Úrsula apenas o cura e então atira nele novamente. Depois de um tempo, Ain aprende a lançar bolas de fogo sem cantar um feitiço, mas ele desmaia rapidamente porque não tem mana suficiente. Felizmente, as gotas da Árvore do Mundo de Yuri recarregam sua mana rapidamente, e até aumentam sua capacidade de mana. Ain continua seu treinamento por cerca de meio mês, e ele é capaz de lançar centenas de bolas de fogo de uma vez e também usar magia intermediária. Úrsula diz a ele que ele é finalmente forte o suficiente para explorar a masmorra sozinho, mas antes disso, ela quer realizar um teste final. Ela o leva para lutar contra um urso da morte, e Ain fica nervoso por causa de seu trauma passado. Úrsula diz a ele para ser mais confiante porque ele treinou duro para se tornar forte, e então o empurra na frente do urso. Ain atira bolas de fogo nele, mas ele é um Stormtrooper de coração, e nenhum de seus ataques acerta. Felizmente, a fumaça age como uma distração, e Ain usa a habilidade de super velocidade para chegar atrás do urso.
Ele tenta atacá-lo, mas Ain usa a habilidade de superavaliação para ver as coisas em câmera lenta, e então atira um poderoso feitiço de vento no urso. Ele então atira bolas de fogo no urso sem parar, acertando algumas e errando outras, mas no final ele consegue derrubar o monstro de rank esse. Ele então avalia as habilidades do Urso da Morte e absorve a habilidade de rank esse mais cortador de aço, que dá durabilidade extraordinária e poder de perfuração aos seus ataques. Enquanto ele se recupera da dor de cabeça depois de absorver a habilidade, Úrsula diz a ele que ele completou seu treinamento e agora ele está pronto para subir a masmorra sozinho. Ela então o leva de volta para a Árvore do Mundo e diz para ele ser grato porque ela vai lhe dar um presente final antes que ele vá. O presente é o núcleo espiritual restante da Árvore do Mundo, e Ain diz que ele não pode pegá-lo porque é realmente valioso. Úrsula diz a ele que eles estão apenas emprestando o poder a ele, porque uma vez que ele morra, o núcleo retornará automaticamente para a Árvore do Mundo. Ela usa seu poder mágico para fundir o núcleo espiritual com o olho protético de Ain, mas ele não sente nenhuma diferença. A velha lhe diz que levará muito tempo para um idiota como ele entender o verdadeiro poder do olho protético aprimorado. Ain então se vira para Yuri para agradecê-la, mas ela não está em lugar nenhum. Ele pergunta onde ela está e Yuri responde a ele de dentro de seu olho protético antes de se manifestar em sua forma humana. Ain não entende o que está acontecendo, então Úrsula explica que, como seu olho tem o núcleo espiritual da Árvore do Mundo, é basicamente um substituto para a Árvore do Mundo. Isso significa que Yuri pode viver dentro dele, e assim, ela estará com ele não importa onde ele vá. Yuri diz animadamente a Ain que ela o curará de todos os ferimentos e doenças usando suas gotas da Árvore do Mundo, e embora ele seja grato por isso, ele pergunta a Úrsula se está tudo bem para ele levar o espírito da Árvore do Mundo com ele. Úrsula dá um chute voador porque ela não quer enviar Yuri com algum humano aleatório, mas ela também quer que a garota explore o mundo e faça bons amigos. É por isso que ela decidiu confiá-la a Ain, porque embora ele seja um idiota, ele é uma boa pessoa. Ain jura que vai cuidar bem de Yuri, e Úrsula diz a ele que é melhor ele fazer isso. Ela então cria uma tatuagem brilhante em sua mão, que é o feitiço de armazenamento infinito. Depois disso, ela tira uma espada espiritual que ela criou a partir das matérias-primas que Yuri lhe deu, e diz a Ain para colocá-la em seu armazenamento. Antes que ele possa fazer isso, Úrsula o atinge no olho normal, e então o faz engolir uma pedra mágica para que ela possa substituir seu olho ferido. Ain pergunta o que diabos ela acabou de fazer, e ela explica que seu olho direito agora é substituído pela Pedra do Sábio que ligará suas mentes. Usando isso, eles podem se comunicar a qualquer momento, e Úrsula pode ver tudo o que Ain está vendo. Ela diz a ele que se ela o encontrar se aproximando demais de sua filha ou tendo ideias sujas sobre ela o encontrará e o matará. Depois disso, Ain pergunta a Yuri se ela tem algum plano especial quando eles chegarem à superfície, e ela diz que quer conhecer suas irmãs. Úrsula explica que originalmente havia apenas uma árvore do mundo gigante, mas ela se separou em 9 partes, e Yuri é apenas uma delas. O resto das árvores do mundo são suas irmãs, e Ain promete que eles viajarão por todo o mundo para encontrá-las. Com isso, ele finalmente começa sua jornada, e Úrsula continua dizendo a ele qual rota tomar e quais monstros ele enfrentará. Ain descobre que derrotar monstros de rank esse é muito mais fácil agora, e ele nem sequer tem dor de cabeça ao absorver suas habilidades porque Yuri a cura instantaneamente. Logo ele chega à sala do chefe e Úrsula diz a ele que a menos que ele derrote o chefe, o caminho para outros andares não se abrirá. Ain não tem certeza, pois o monstro-chefe será bem mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentou, mas Yuri e Úrsula o incentivam a ter fé em si mesmo. Motivado pelas palavras delas, Ain entra na sala do chefe e encontra o núcleo da masmorra bem à sua frente. De repente, um círculo de invocação surge no chão e dele emerge um golem gigante de pedra. Ain diz a Yuri para voltar para dentro de seu olho, e então corre em direção ao golem. Ele evita o primeiro ataque facilmente, mas o golem lhe desfere um soco poderoso. Ain usa outra de suas habilidades adquiridas para tornar suas mãos duras como aço, mas o impacto do soco dilacera os músculos de sua perna. Yuri o cura na hora, e então ele usa a habilidade de veneno dissolvente que obteve ao matar uma cobra gigante para derreter a mão do golem. Isso deixa o golem realmente furioso, e ele começa a atacar Ain de forma imprudente, que de alguma forma escapa de sua fúria e se esconde atrás de algumas rochas. Ele percebe que não pode se aproximar do golem agora, mas então Úrsula lhe diz para usar o feitiço supremo que ela o ensinou, pois ele tem mana suficiente para isso. Ain decide seguir o conselho dela e imediatamente usa a magia suprema Nova Strike no golem, atingindo-o com o poder de um meteoro e derretendo seu corpo. Ele não consegue acreditar que pode fazer isso agora, e então Yuri sai de seu corpo e começa a curá-lo.
Ain segura as mãos dela enquanto ela agradece e Yuri começa a corar. Isso não agrada a Úrsula, que lhe diz para se concentrar em avaliar os restos do golem. Ain avalia o corpo do golem e obtém algumas habilidades defensivas e ofensivas de alto nível. Úrsula lhe diz que ele também pode avaliar o núcleo da masmorra, e Ain não tem certeza se isso será seguro. Nesse momento, Úrsula se teletransporta para perto dele e avalia o núcleo da masmorra para ele. Ela descobre que é semelhante ao núcleo espiritual da Árvore do Mundo e o usa para fortalecer o olho protético de Ain. Ela lhe diz que ele pode derrotar mais chefes de masmorra e usar o núcleo para melhorar o poder de seu olho espiritual. E isso o tornará ainda mais forte. Com isso, os três saem da sala do chefe, e as portas se fecham atrás deles. Úrsula diz que como o núcleo da masmorra desapareceu, a masmorra está efetivamente selada agora. Isso significa que o caminho para a Árvore do Mundo foi fechado, e até mesmo o buraco por onde Ain caiu deve ter sido selado. Ela diz que agora ninguém pode alcançar a Árvore do Mundo e isso significa que ela não precisa ficar para protegê-la. Ela decide ir junto com Yuri e Ain, e logo eles chegam à superfície. Enquanto isso, em um bar na cidade, o espadachim Zord está bebendo com alguns colegas aventureiros. Ele lhes conta a história de como seu grupo foi cercado por cães infernais na masmorra, e eles não achavam que sairiam vivos. Mas então ele distorce os fatos e diz que foi Ain quem decidiu se sacrificar para salvar os outros. Ele começa a agir como se fosse profundamente grato a Ain para conseguir alguma simpatia dos outros aventureiros. Mas ao ver Ain parado atrás dele, ele cospe sua bebida. Zord pergunta como diabos ele ainda está vivo. E quando Ain lhe diz que ele simplesmente derrotou os monstros, ele se recusa a acreditar nisso. Os outros aventureiros dizem a Zord que ele deveria estar feliz porque seu salvador está vivo. Mas Ain lhes diz que ele estava mentindo agora mesmo. Ele revela que Zord e Jeline o paralisaram com magia e o deixaram para morrer nas mãos dos monstros. Isso deixa todos os aventureiros furiosos e eles começam a jogar tudo o que podem em Zord. No entanto, Ain os impede porque, apesar de tudo, Zord foi a única pessoa que o aceitou em seu grupo. Ele agradece ao idiota por tudo e então vai embora, surpreendendo a todos na estalagem porque sua personalidade mudou 180 graus. Depois disso, Ain, Yuri e Úrsula começam a explorar diferentes masmorras, derrotando os monstros-chefes e absorvendo o núcleo da masmorra. Eles continuam procurando pela Árvore do Mundo dentro dessas masmorras, mas mesmo depois de alguns meses, não conseguem encontrar nada. Ao retornarem de uma dessas viagens à masmorra, eles ouvem alguns gritos e imediatamente correm para o local para encontrar alguns monstros atacando uma carruagem. Ain rapidamente mata os monstros e absorve suas habilidades, enquanto Yuri e Úrsula curam os soldados feridos. Ain então vai verificar uma garota de cabelo rosa na carruagem que se apaixona por ele à primeira vista, e se agarra a ele, chamando-o de herói. Ain fica confuso e envergonhado com isso, mas então ele descobre que a garota é Cláudia, a terceira princesa do reino, e o homem com ela é Jasper, o líder da guilda dos mercadores. A princesa convida Ain e seu grupo ao palácio dela para agradecê-los, e depois disso ela se prepara para atacá-lo. No entanto, Yuri se coloca entre eles e declara que ela é a esposa de Ain. Ain fica chocado ao ouvir isso, mas o maior choque vem quando Cláudia casualmente diz que está feliz em se tornar sua segunda esposa. Enquanto as duas garotas brigam por esse tópico, o mercador Jasper se aproxima de Ain e diz que ele deveria se casar com ele. Ain surta com isso porque nunca pensou que seria igualmente atraente para homens e mulheres. Mas Jasper diz que tem uma razão especial para isso. Ele então leva Ain e os outros à sua tesouraria, explicando que gosta de colecionar pedras preciosas valiosas, e que o olho esquerdo de Ain é um núcleo espiritual, o mais valioso de todos. Ain fica chocado ao saber que Jasper descobriu seu segredo, e então o mercador lhe conta a lenda sobre a Árvore do Mundo original, esgotando todo o seu poder para selar o Lorde Demônio, e então desaparecer da Terra. Ele diz que tem procurado por seu núcleo espiritual por anos, e agora que o encontrou, quer mantê-lo consigo para sempre. Ain quer recusá-lo porque é mais hétero que uma régua, mas Úrsula lhe diz que Jasper tem dinheiro e também informações sobre a Árvore do Mundo, então ele pode usar a ajuda dele para encontrar outras árvores do mundo. Ain relutantemente concorda em se aproximar dele, mas diz que eles serão apenas amigos no início. Jasper não tem problema com isso, e ele diz a Ain que um dia ele certamente será um membro orgulhoso de seu harém. Logo, Ain, Yuri e Úrsula vão para uma masmorra escondida sobre a qual Jasper lhes contou, na esperança de encontrar as irmãs de Yuri lá. Ain entra na masmorra sozinho e logo encontra um beco sem saída. Úrsula lhe diz que há um feitiço de teletransporte na parede e que ele pode ativá-lo tocando-o. Assim que Ain toca o feitiço de teletransporte, ele se encontra em uma floresta enorme. Ele surta ao ver uma floresta dentro de uma masmorra, e Úrsula diz que parece que uma poderosa ilusão mudou a aparência da masmorra. Ain pensa que a única coisa poderosa o suficiente para criar uma ilusão dessa escala é uma árvore do mundo quando ouve uma voz do nada. Yuri reconhece a voz como sendo de sua irmã Travessa Pina.
e ela sai do olho de Ain para falar com ela. Pina diz que está feliz em ver sua irmã novamente e pede para encontrá-la no final da masmorra. Ain reclama com a travessa Pina que Yuri veio até aqui para encontrá-la, e ela deveria usar magia de teletransporte para levá-los ao seu lugar imediatamente. Pina lhe diz que não pode usar magia de teletransporte, então eles terão que caminhar pela floresta e Yuri está pronta para isso. Pina lhe diz que ela deveria apenas relaxar e deixar o namorado fazer o trabalho duro, e Yuri começa a corar ao ouvir isso. Ain também lhe diz para voltar para dentro de seu olho porque a floresta pode ser perigosa e ele a limpará mais rápido sozinho. Pina zomba de sua confiança, dizendo-lhe que ela colocou centenas de armadilhas perigosas por toda a floresta, além de monstros ferozes, e nenhum humano pode atravessá-la. Ain diz que eles verão isso e segue em frente. Com Úrsula analisando a situação através de seu olho direito, ele obtém informações precisas sobre as armadilhas e como evitá-las, e ele faz um speedrun pela floresta, frustrando a Pina. Ela diz a Ain para pelo menos fingir lutar, porque ela trabalhou duro para montar essas armadilhas. Yuri também lhe diz que Pina gosta de criar coisas e entreter as pessoas com elas, e ele responde que esse entretenimento pode tirar a vida de alguém. Pina apenas lhe diz que não é uma assassina e ela manda as pessoas para fora antes que elas corram um perigo sério. Ela então diz que monstros fortes virão em seguida e pede a Ain para desistir. Ele declara que não vai parar por nada para fazer Yuri feliz, e nesse momento um monstro vegetal de rank, esse aparece na frente dele. O monstro o ataca com pólen do sono, mas Ain tem resistência a todas as doenças, e ele nem sequer sente sono, frustrando Pina. Ele invoca sua espada e então mata o monstro vegetal em um golpe, e depois o avalia para obter suas habilidades. Ele aprende que usando essa habilidade única do monstro vegetal, ele pode gerar semente de todos os tipos de plantas. Ain pensa que é uma habilidade útil quando de repente algo atinge sua cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue localizar o atacante, e Úrsula lhe diz que eles estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica pasma porque Ain ainda está de pé, apesar de levar um tiro na cabeça. Ele lhe diz que tem anulação de ataque surpresa, então não sofrerá nenhum dano desses ataques e isso a irrita ainda mais. Para completar, Úrsula consegue localizar os monstros atacando Ain, e ele usa magia de gravidade para esmagá-los até a morte instantaneamente. As formigas furtivas se tornam visíveis depois que morrem, e ele usa a habilidade de avaliação para copiar sua habilidade de furtividade, bem como o poder de salto explosivo. Pina começa a chorar porque nada está funcionando nele, mas ela recupera a confiança ao enviar dois monstros de rank esse para atacá-lo ao mesmo tempo. Ain apenas usa sua super velocidade para matar os dois com um golpe, e quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador apesar de ser tão forte, ela desiste. Por outro lado, Zord, o espadachim do grupo anterior de Ain, está no fundo do poço. Todos o evitam na guilda, e até Jeline começa a agir como se fosse inocente, e ele a forçou a paralisar Ain. Os Simps da guilda confiam em Jeline e expulsam Zord, dizendo que ninguém jamais formará um grupo com ele novamente. Zord fica enfurecido com isso, e ele amaldiçoa Ain por sobreviver porque se ele tivesse morrido em paz, isso não aconteceria. Ele decide completar uma missão de alta dificuldade para limpar sua má reputação, e parte em uma missão para caçar um monstro de rank C na mesma masmorra que esconde a entrada para a masmorra de Pina. Ao tocar acidentalmente o feitiço de teletransporte na parede, ele se encontra na floresta e decide procurar por alguns monstros fortes ali. No entanto, ele imediatamente cai em uma armadilha, mas assim que está prestes a atingir os espinhos abaixo e ver Deus, ele é teletransportado de volta para a masmorra anterior. De repente, ele ouve a voz de Pina, dizendo-lhe que ele não morrerá em sua masmorra e que ela o teletransportará imediatamente antes que algo sério aconteça, então ele deve se sentir à vontade para tentar a qualquer momento. Zord pensa que essa é sua chance de ficar mais forte e recuperar sua honra. Ele entra na masmorra repetidamente, sendo ferido pelas armadilhas, mas sem desistir. Ele logo encontra um monstro crocodilo gigante à sua frente, e cego pela ganância da glória, ele o ataca. No entanto, o monstro é muito forte para ele, e o faz rolar com apenas um leve toque. Pina lhe diz para desistir, e ela o devolverá a outra masmorra, mas ele se recusa. O monstro de repente pisa em seu braço ferido, esmagando-o, e Zord grita de dor. O monstro o ataca e ele se prepara para a morte, mas então, de repente, Ain chega lá e mata o crocodilo gigante com um único golpe de sua espada. Zord só consegue ver suas costas agora, então ele pensa que deve ser um aventureiro de alto escalão com uma classe de trabalho rara. Mas ao ver que é Ain, ele fica sem palavras. Ele pergunta o que diabos ele está fazendo ali e como um catador de lixo como ele matou um monstro tão poderoso com um golpe. Ain diz que está apenas aquecendo e então nota os ferimentos de Zord. Ele pede ajuda a Yuri, que espirra sua água benta nos ferimentos de Zord, curando-o completamente. Isso o deixa ainda mais confuso, mas antes que ele possa fazer qualquer pergunta, Ain o coloca para dormir com magia e diz a Pina para mandá-lo para fora.
Depois disso, ele retoma seu speedrun e chega à sala do chefe. Pina lhe diz que está esperando além da sala do chefe, e Aang fica preocupado que, se ele derrotar o chefe, o caminho para a Árvore do Mundo será permanentemente fechado. Úrsula lhe diz que isso não acontecerá enquanto o núcleo da masmorra estiver intacto, e Aang entra. Ele descobre que há uma floresta dentro da sala do chefe também. De repente, o chão começa a tremer, e ele rapidamente sobe ao céu para ver uma tartaruga gigante emergindo do chão. Ele surta ao vê-la, mas Úrsula lhe diz para parar de ser um covarde. Ele ataca a tartaruga com bolas de fogo, mas elas não causam nenhum dano e então a tartaruga atira um poderoso jato de água nele. Aang usa a super avaliação para desacelerar o tempo e então usa a habilidade de aparar para devolver o jato de água à tartaruga, mas surpreendentemente seu próprio ataque também não a danifica. Aang de repente percebe o truque por trás disso, e ele vai para a frente do monstro-chefe e se coloca intencionalmente sob seus pés que pisam. No entanto, o ataque nem sequer o tocou, e agora ele tem certeza de que a tartaruga gigante é apenas uma ilusão. Ele usa uma habilidade para dissipar a ilusão e revela que o monstro-chefe era na verdade um monstro tartaruga minúsculo e adorável. Úrsula elogia Aang por descobrir isso sozinho, porque nem mesmo ela conseguiu ver através da poderosa ilusão. Aang então pega a tartaruga bebê e a avalia para descobrir que é o filho de uma das 4 bestas míticas da criação. E Úrsula surta ao ver a descrição porque as 4 bestas míticas estão quase no mesmo nível da Árvore do Mundo original. Depois disso, Aang se vira para Pina, perguntando se ele precisa derrotar a adorável tartaruga bebê para completar o desafio porque ele já venceu. Ela lhe diz que ele precisa derrotá-la, já que é o chefe, mas Aang e a tartaruga bebê fazem olhinhos de cachorro inocentes para ela e ela cede. Ela permite que Aang e os outros venham até sua localização, e então as duas irmãs têm um reencontro emocionante. Pina então rapidamente vai direto ao assunto e pergunta a Yuri se ela também pode ir com ela, porque ela se cansou de ficar dentro da masmorra. Aang não tem problema com isso porque isso significa mais uma garota em seu grupo e mais poder para seu olho esquerdo, então ele concorda imediatamente. Depois disso, a tartaruga bebê desce do ombro de Aang e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kirohaim, guardiã de Pina, e filha da besta divina Genbu. Aang surta ao ver isso, mas quem fica mais chocada é Úrsula, que assume uma postura de atenção e começa a falar com Kuro como se fosse a professora mais rigorosa da escola. Aang não entende o que está acontecendo, e então Úrsula lhe diz para pedir a permissão de Kuro antes de levar Pina para fora. Ele se ajoelha diante de Kuro para pedir permissão, e ela concorda de bom grado. Ela presenteia Aang com uma pedra sábia, porque ela também quer ir com ele e ver o mundo. Logo, Úrsula cuida dos preparativos. No dia seguinte, o mercador Jasper leva Aang à Guilda dos Aventureiros. Aang está nervoso por estar lá com um figurão como ele, pois teme que as pessoas pensem que ele é um fanboy que vendeu sua dignidade para o rico Sugar Daddy. No entanto, Jasper lhe diz para ter mais confiança em si mesmo porque eles mostrarão a todos o seu verdadeiro valor. Logo, a recepcionista chega e cumprimenta Jasper com grande entusiasmo. Ela está prestes a chamar o mestre da guilda para vê-lo, mas Jasper diz que não tem nenhum negócio oficial com a guilda hoje, e ele está ali apenas para comprar os itens que seu amigo vai vender para a guilda. A recepcionista pede a licença de aventureiro de Aang, e quando descobre que ele é um avaliador de rank F, ela o repreende, dizendo que não há a menor chance de ele caçar monstros. O resto das pessoas no prédio também começa a zombar de Aang, pensando que ele estava tentando enganar Jasper. Aang fica nervoso ao ouvir as provocações de todos, mas Jasper lhe diz para mostrar a eles o que ele tem. Ele tira todos os drops de monstros raros de seu inventário infinito e todos ficam pasmos ao ver os itens sobre os quais só tinham ouvido falar. Eles não acreditam que um avaliador possa coletá-los sozinho, e começam a acusar Aang de roubá-los. Ele começa a sentir sua autoestima afundar mais que o Titanic, e se arrepende de ter vindo à guilda. Nesse momento, uma mommy tomboy chega e manda todos calarem a boca porque ninguém deve ser julgado com base em seu trabalho. Eles a reconhecem como a mestre da guilda Megan, e ficam em silêncio diante dela. A mommy tomboy imediatamente percebe que algo nos olhos de Aang é especial, e enquanto isso, a recepcionista verificou que todos os itens que ele trouxe são reais. Jasper declara que Aang caçou todos aqueles monstros sozinho, e ele garante isso pessoalmente. A recepcionista imediatamente implora pelo perdão de Aang, e até Megan lhe diz para poupar a garota por julgá-lo com base em seu trabalho. Aang se sente bem depois de ouvir isso, e enquanto ele a agradece com um sorriso, a Mami se encanta por ele. Ela lhe diz que ele é fofo, e que adoraria tê-lo como seu boy toy. Mas Aang entra em pânico, porque não tem ideia de como responder a ela.
Megan lhe diz para pensar na oferta dela porque eles vão se ver com frequência depois disso de qualquer forma, e então volta para seu escritório. A recepcionista diz a Anne para esperar enquanto ela faz uma estimativa do valor de seu saque. Mas então Jasper lhe diz para trazer os itens da masmorra escondida também. Os aventureiros surtam ao ouvir que Ain limpou uma masmorra escondida e começam a tratá-lo como uma celebridade, mas ele odeia a atenção e imediatamente foge. Mais tarde, enquanto ele relaxa em um banho quente, Yuri de repente aparece ao lado dele e este incel surta porque nunca viu uma garota nua antes. Pina também segue sua irmã mais velha e sai, provocando Ain que sua terceira perna está reagindo a Yuri. Ela começa a provocar Yuri também, mas então Úrsula chega e quase explode Ain em pedaços com sua poderosa magia por ele ter colocado seus olhos sujos no corpo de sua filha. Ain imediatamente corre para fora para evitar mais constrangimento, e ele encontra Kuro relaxando ali. Ela agradece a Ain por levá-la e Pina junto com ele porque ela não via a garota tão feliz há muito tempo. Ele responde que vai encontrar as 6 irmãs restantes também. Mas Kuro fica sombrio ao lhe dizer que são 7. Ain fica chocado ao ouvir isso, e Kuro explica que a árvore do mundo mais antiga desapareceu do mundo, mas seu núcleo espiritual não foi completamente destruído. Ela tem certeza de que Echidna, o espírito da árvore do mundo, está viva com sua guardiã em algum lugar, mas eles não têm ideia de onde encontrá-la. No dia seguinte, Ain acorda de bom humor e decide retomar sua busca por outras árvores do mundo. Ele vai ao escritório de Jasper para falar com ele, e para sua surpresa, a Mom Megan também está lá com uma missão especial para ele. Ela diz a Ain que sua missão é derrubar Behemoth, um dragão monstruoso que foi criado pelo Lorde Demônio há muito tempo. Quando o Lorde Demônio desapareceu, Behemoth desapareceu com ele também, mas recentemente ele reapareceu. Megan diz a Ain que ela quer que ele derrote o monstro de rank esse, e Jasper esclarece que esta missão pode custar-lhe a vida. Ambos dizem que entenderão se Ain não quiser aceitar esta missão arriscada, mas ele não hesita em aceitá-la para ajudá-los. Megan o agradece e diz que estará torcendo por seu sucesso. No dia seguinte, Ain vai ao local onde Behemoth foi avistado, e Úrsula lhe diz que o monstro é um antigo dragão da Terra que pode absorver mana e disparar balas que podem rasgar o espaço. Ela diz a Ain que Behemoth se esconde sob a areia durante o dia, e pede para ele o tirar de lá. Ain invoca sua espada e em seguida usa seu feitiço supremo para criar uma cratera gigante no chão. O dragão furioso emerge dela, perguntando quem ousou perturbar seu sono. Ele olha para Ain, que parece fraco, mas acabou de lançar uma magia tão poderosa. Behemoth recorda que era super poderoso desde que nasceu, pois o Lorde Demônio o criou assim. Ele sempre tentou encontrar alguém que pudesse lhe proporcionar uma luta divertida, e vê alguma esperança no garoto à sua frente. Ele pergunta a Ain quem ele é, e Ain se apresenta como o homem que vai matá-lo. Behemoth ri, dizendo que ele é o monstro mais forte criado pelo Rei Demônio. Ain responde que pode derrotar o Rei Demônio também, pois ele não deve ser tão forte assim. O dragão podia aceitar qualquer insulto, mas não tolera um humano desrespeitando seu mestre. Ele começa a atirar balas mágicas em Ain, que rapidamente desvia de todas. Ain então avança contra Behemoth, cortando seu braço com a lâmina. O dragão não consegue acreditar que suas escamas duras foram cortadas tão facilmente, e decide mudar seu estilo de luta, indo para o subsolo. Ele ressurge bem debaixo de Ain e o engole inteiro, confiante de que isso é o suficiente para vencer a luta. No entanto, no momento seguinte sua boca explode em centenas de pedaços, e apesar disso, o Behemoth mantém sua consciência. Ele percebe que esta é sua primeira e última derrota, e que não deveria ter subestimado seu oponente só por ser um humano. Behemoth pergunta a Ain como ele o derrotou, e ele revela que disparou seu feitiço supremo dentro do corpo dele. Ele explica que já o havia analisado antes da luta e descobriu que o dragão pode absorver mana através de suas escamas duras. Isso significava que atacá-lo por dentro seria muito mais eficaz. Ain também diz a Behemoth que ele colocou uma barreira antes de disparar seu feitiço supremo para se proteger dos danos. O monstro dragão percebe que não tinha chance contra Ain e diz a ele que lutou bem. Lentamente, sua alma se transforma em fumaça e deixa os restos fragmentados de seu corpo, e então Ain avalia suas habilidades para copiá-las. Ele consegue um monte de habilidades de rank SS, incluindo anulação de ataque mágico, manipulação de vácuo e terra. Alguns dias depois disso, Ain e Yuri visitam o Palácio Real a convite da princesa Cláudia, que já decidiu que é a segunda esposa de Ain sem a permissão dele. Ele tenta tirar essa idiota de sua ilusão, mas ela diz que o convidou para conhecer o pai dela. Ain surta quando o rei entra de repente na sala, e ele gagueja como um bode enquanto tenta se apresentar.
Apesar de sua aparência severa, o rei é um fofo, e também aceitou Ayn como seu genro sem a permissão de Ayn. O rei agradece a Ayn por derrotar o Behemoth e também por salvar sua filha outro dia. Ele se curva diante dele e o nervoso Ayn pede que ele agradeça a Yuri, pois sem ela ele não conseguiria fazer nada direito. O rei expressa sua gratidão a Yuri e então diz a Ayn que estará ansioso pelos feitos que ele realizará no futuro. Ele decide sair para trabalhar depois disso, mas antes de ir, ele dá a Ayn um relógio de prata com o emblema real, que lhe dará acesso irrestrito a qualquer lugar que ele queira ir. Embora Ayn ache que é demais, ele aceita o relógio porque pode ajudá-lo a encontrar mais informações sobre a família de Yuri. Enquanto isso, a história de Ayn derrotando os Behemoth se espalhou pela cidade, e todos começaram a admirá-lo. Todos exceto Zod, que está sendo tratado como lixo por todos. Ele tem inveja de Ayn por se tornar famoso e forte tão rapidamente e o culpa por suas desgraças. Zord sabe que só pode engolir sua raiva porque não pode fazer nada contra Ayn agora. Mas então uma mamãe bronzeada aparece diante dele e se apresenta como um espírito chamado Echidna, e diz que pode lhe dar o poder que ele precisa para se vingar. Por outro lado, Ayn se encontra em um pesadelo sobre seu passado. Ele vê Zord o tratando como lixo, e ele age como um perdedor que aceita insultos com um sorriso. Ele tenta gritar com seu eu do passado dentro do sonho, mas obviamente ele não consegue ouvir nada. De repente, ele vê uma matilha de cães infernais comendo seu corpo, e isso o faz tremer de medo ao perceber que poderia ter terminado assim. De repente, seu corpo meio comido começa a rastejar em sua direção, dizendo que ele sobreviveu apenas porque tinha uma armadura de enredo. Ele diz que Ayn é um perdedor total que teria morrido indefeso se não tivesse tropeçado na árvore do mundo por acaso. E mesmo que ele esteja orgulhoso de sua força falsa agora, nada muda o fato de que ele é fraco e inútil por dentro. Ayn começa a gritar ao ouvir isso, e seu sonho termina abruptamente. Úrsula está sentada ao lado dele e pergunta se ele está bem. Ayn finalmente volta a si e pergunta onde eles estão. Ela diz a ele que ele desmaiou após a reunião com o rei por exaustão e tem dormido desde então. Úrsula reclama que Yuri estava preocupada com ele e Ayn imediatamente pergunta onde ela está agora. Ela responde que Yuri e Pina foram dar uma volta pela cidade para mudar o humor. E Ayn fica preocupado. Úrsula diz a ele que não haverá problema porque ela está rastreando Yuri em tempo real. E se algo acontecer, ela pode simplesmente se teletransportar para perto dela. Ayn então começa a contar a Úrsula sobre o pesadelo que teve, e ele se convence de que seu eu do sonho estava dizendo a coisa certa. Ele acredita que só se tornou tão forte por causa de sua sorte que o levou a Yuri. Mas no fundo, ele ainda é o mesmo lixo que não serve pra nada. Por outro lado, Zod está tentando compreender a oferta da mamãe bronzeada Echidna, incapaz de acreditar que existe uma maneira de lutar contra Ayn. Echidna diz a ele que Ayn se tornou tão forte sem nem mesmo se esforçar por causa do olho espiritual. Zord acredita nela e começa a amaldiçoar Ayn por trapacear para se tornar forte, e Echidna ri, oferecendo-lhe o mesmo poder. Zod fica animado ao ouvir isso e diz que também quer o olho do espírito, e Echidna invoca uma versão corrompida do olho maligno. Ela o insere na testa de Zord e ele começa a gritar enquanto se transforma em um demônio. Echidna está satisfeita com o resultado, e ela lambe os lábios de forma assustadora, enquanto diz a Zord para ir e se vingar. Zord ruge alto e salta alto no céu, sentindo-se incrivelmente rápido e forte. Ele salta sobre os telhados quando de repente avista Jeline com seu novo namorado. Ele decide se vingar disso primeiro e imediatamente pula na frente dela. O namorado dela tenta protegê-la do monstro verde, mas Zord não perde tempo e imediatamente arranca a cabeça dele. Jeline fica horrorizada e devastada ao ver isso, e ao ouvir a voz de Zord, ela o reconhece. Ela percebe que ele está ali para se vingar, e imediatamente tenta acalmá-lo. Ela se desculpa profusamente, dizendo que dirá à guilda que lançou o feitiço de paralisia em Ayn por vontade própria. Zord não parece convencido, então a desesperada Jeline diz que fará o que ele quiser, mas ele simplesmente arranca a cabeça dela também. Ele começa a causar estragos na cidade, destruindo edifícios e ferindo transeuntes inocentes. Felizmente, Yuri e Pina estão por perto, e Yuri usa suas habilidades de cura para ajudar os feridos. Echidna assente e usa telepatia para dizer a Zord para parar de brincar com as pessoas comuns e mirar nos espíritos, pois se ele os matar, Ayn não poderá usar o poder deles. Zord gosta da ideia e imediatamente alcança Yuri por trás para atacá-la. Yuri está aterrorizada demais para sequer se mover, mas Pina cria uma barreira ao redor de Zord no último momento, protegendo sua irmã. Ela pega a mão de Yuri e começa a fugir enquanto Zord tenta quebrar a barreira com seus socos.
Echidna diz a ele que seus socos não quebrarão a barreira e o instrui a usar o poder especial contido em seu olho espiritual. Zord canaliza o poder anti-espírito do olho, e uma aura escura envolve seu braço, permitindo-lhe quebrar a barreira com apenas um golpe. Ele então salta em direção a Yuri e Pina, e as alcança em pouco tempo. Pina usa outra barreira para detê-lo, mas usando seu poder anti-espírito, Zord quebra a barreira e a joga longe. Pina fica chocada e aterrorizada ao ver sua barreira ser quebrada tão facilmente, e ela perde a esperança. De repente, Yuri se coloca na frente dela, dizendo para ela fugir. Zord a agarra rapidamente e começa a apertá-la enquanto diz para ela culpar Ain por sua morte. Yuri chama Ain para ajudá-la enquanto Zord tenta atacá-la. Mas no momento seguinte, Ain se teletransporta para lá e ataca Zord para resgatar sua garota. Úrsula chega lá um segundo depois, e Ain diz a todos para entrarem em seu olho enquanto ele lida com o monstro. Ele tenta avaliá-lo, mas não obtém nenhuma informação clara sobre ele, além do fato de que ele é uma quimera formada artificialmente. Úrsula tenta avaliar Zord também, mas ela também não consegue encontrar nada porque Echidna usou um feitiço de ocultação de alto nível nele. Zord então avança contra Ain, que facilmente o defende e o joga contra uma casa próxima. Zord sai do telhado e começa do mapa a dominá-lo com seus ataques rápidos, e quando Ain usa uma barreira, ele a quebra com facilidade. Ain não entende o que está acontecendo, mas então Zord pergunta se é só isso que ele tem. Ain reconhece sua voz e Zord diz que ele também evoluiu depois de obter o poder do olho espiritual. Ain está ainda mais confuso agora, e aproveitando essa chance, Zord lança outra rodada de ataques e o empurra para trás. Eles sobem em um telhado e Zord diz a Ain que se sente no topo do mundo com esse poder. Ele aponta para os cadáveres de Jeline e seu namorado, dizendo que se vingou daqueles que o zombaram. Ele diz a Ain que ambos são iguais, e que ele também deve querer se vingar dele por tudo o que fez. Ain diz a ele que eles não são iguais e que ele não quer vingança. Mas então a personificação de suas inseguranças e emoções negativas aparece atrás dele e pede para ele parar de mentir. Ele diz a Ain para ceder ao seu ódio e se vingar, e Ain tapa os ouvidos para impedir que sua voz chegue aos seus ouvidos. Ao mesmo tempo, Zord continua a insultá-lo, e Ain é encurralado. De repente, Yuri sai e diz a Zord para calar a boca porque Ain não é nada como ele. Ela diz que Ain é forte e gentil, e ele nunca se rebaixaria a ponto de sonhar com vingança. Úrsula também sai e diz a Ain para acreditar em si mesmo porque ele se tornou forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Ela diz a ele que ele pode ter obtido algumas habilidades e poderes por causa de Yuri, mas ele sempre teve a coragem e a bondade para seguir em frente apesar de todas as adversidades. Yuri também diz que confia nele, e motivado por suas palavras, Ain decide enfrentar suas inseguranças de frente. Ele declara que fará jus às expectativas de Yuri, não importa o que aconteça, e se transforma em Super Saiyajin, liberando uma enorme quantidade de mana dourada que queima suas inseguranças e emoções negativas. Até Zord fica surpreso com essa explosão de mana. E Úrsula diz a Ain que ele finalmente parou de duvidar de si mesmo, e agora ele pode usar todo o poder do espírito. Zord diz que isso não o impedirá de matar Ain, e imediatamente salta em sua direção. Ain permanece completamente imóvel até o último momento, e então atinge Zord com um contra-ataque que o joga pateticamente na estrada. Zord não consegue aceitar isso, mas Ain já está caminhando em sua direção com uma expressão triste de pena no rosto. Zord corre para atacá-lo por frustração, e Ain invoca uma barreira que detém seu poder sombrio. Úrsula diz a Zord que ele recebeu apenas uma pequena quantidade de poder do espírito atrás dele, e ele não pode vencer Ain em sua condição atual. Zord grita para Echidna lhe dar mais poder e ela o faz de bom grado, mutando-o ainda mais. Zord diz a Ain que ele é o mais forte agora e corre em sua direção, mas Ain invoca sua espada e atinge o pobre coitado com um golpe poderoso, destruindo seu corpo e o olho espiritual corrompido. No entanto, Zord sobrevive ao ataque de alguma forma, e logo os guardas chegam e o prendem. Ain o observa sendo levado e pensa que alguém usou sua fraqueza e desespero contra ele. Ele começa a se perguntar quem está por trás disso e por que estão fazendo isso, mas não há pistas para sequer procurar uma resposta. Mais tarde naquela noite, Echidna coleta a parte quebrada do espírito corrompido, Ai, que na verdade era um dispositivo de gravação para coletar dados sobre o poder e as habilidades de Ain. Ela fica impressionada com suas habilidades e também desapontada por ele ter intencionalmente contido seu poder para não matar Zord. No entanto, ela selou as memórias de Zord para que ele não revelasse nada sobre ela aos policiais. Echidna então retorna à sua base, prometendo ao Lorde Demônio que ela o reviverá a qualquer custo. No dia seguinte, enquanto Ain está tomando chá, Yuri de repente se aproxima dele com um pedido.
Ela se mexe, animada e envergonhada, enquanto pede a Ain para beijá-lo. E Ain começa a suar frio porque ele nunca sequer beijou uma garota em seus sonhos. Ele pede a Yuri para parar de provocá-lo, mas ela insiste que está falando sério porque este é o ritual para o contrato entre um espírito e seu guardião. Nesse momento, Úrsula aparece atrás do sofá e, embora não esteja muito feliz com isso, ela afirma que Yuri está dizendo a verdade. Ela explica que até agora, Ain era um guardião em treinamento e sua conexão com Yuri era instável, fazendo com que sua mana fosse muito forte ou muito fraca, e isso causava muito estresse a Yuri. Úrsula diz a ele que agora que ele despertou, ele deve formar um contrato com ela para estabilizar suas conexões, e Ain entende. Ele pensa que beijá-la na parte de trás da mão será suficiente para o contrato. Mas então, Pina e Kuro também chegam e dizem a Ain para dar um bom e velho beijo com um pouco de ação de língua. Ele diz a elas para assistirem a isso e muito mais em seu OnlyFans por apenas $39 americanos por mês. E então Úrsula as repreende, dizendo para darem um pouco de privacidade a Ain e Yuri. Todos saem da sala com isso, e Yuri fecha os olhos enquanto se prepara para o beijo. Ain fica chocado porque ela realmente vai beijá-lo, e ele caminha animadamente em direção a ela. Infelizmente, ele tropeça na perna de John Cena, e em vez de ir para os lábios, ele acidentalmente beija Yuri na testa. Isso é o suficiente para formar os contratos, e Ain sobe de nível, enquanto Yuri começa a derreter de pura alegria. Por outro lado, Echidna vai ao reino demoníaco e visita um demônio corvo de alto escalão chamado Falco. Ela diz a ele que tem ordens diretas do Lorde Demônio que quer que ele mate Ain. Falco não está interessado em lidar com um mero humano pessoalmente, e mesmo quando Echidna diz a ele que Ain derrotou Behemoth, ele não se convence. Então Echidna usa seus encantos para seduzi-lo, e como um beta simplório, Falco promete a ela que acabará rapidamente com Ain. Ele imediatamente cria um portal para o mundo humano e voa em direção à casa de Ain em velocidade máxima. Ele está confiante de que sua super velocidade lhe dará uma vitória fácil, mas aparentemente Ain o sentiu se aproximando, e ele sai de seu quarto para falar com ele. Falco para na frente dele e então começa a se apresentar orgulhosamente, mas Ain pede para ele ficar quieto porque todos os outros estão dormindo. Falco fica irritado com isso e ele avança em velocidade máxima, mas para Ain, ele está se movendo muito devagar. Ain simplesmente o esbofeteia e então o alcança em um segundo. Ele atinge Falco com as balas de vácuo para acabar com ele, e então absorve suas habilidades de controle do vento e super velocidade. Enquanto ele se pergunta por que o demônio estava o atacando, Yuri e os outros aparecem na frente dele porque o som da luta os acordou. Na manhã seguinte, Ain vai à biblioteca proibida no Palácio Real para aprender mais sobre masmorras ocultas. A princesa Cláudia está lá para recebê-lo e guiá-lo, e graças ao relógio real que o rei lhe deu, Ain não tem problemas para chegar à biblioteca. No entanto, Cláudia diz a ele que apenas aqueles que têm a permissão do rei e da bibliotecária podem entrar na biblioteca proibida. Ela pede a Ain para tentar entrar pela porta e ele consegue fazê-lo sem nenhum problema. Mas quando Yuri tenta segui-lo, ela atinge uma parede invisível. Úrsula se teletransporta para perto dela e descobre que a parede é forte o suficiente para mantê-la fora também, e também perturbou a conexão entre Ain e Yuri. Ain está preocupado agora, mas decide seguir em frente e encontrar o que precisa rapidamente. Assim que ele chega ao prédio principal, ele descobre que há muitos livros lá, e ele não tem ideia de como encontrar o que precisa. De repente, ele vê uma garota caindo no chão e ele rapidamente entra em ação para salvá-la. A garota fica realmente constrangida ao agradecê-lo e Ain pergunta como ela caiu. Ela diz que estava lendo um livro no topo da biblioteca e estava tão absorta nele que nem percebeu que estava caindo. Ela então usa magia para colocar seu livro de volta no lugar e se apresenta como Alice, a bibliotecária. Ela diz a ele que sabe a localização de cada livro neste lugar e Ain pergunta se ela pode ajudá-lo também. Ele diz que quer um livro sobre masmorras ocultas para que possa reunir uma pessoa especial em sua vida com sua família. Alice de repente fica um pouco triste ao ouvir isso, e depois que ela entrega o livro a Ain, ela pergunta como Yuri está. Ele fica surpreso que ela conheça Yuri, e Alice diz a ele que ela também é um dos espíritos da Árvore do Mundo, e ela pode ver o núcleo espiritual de Yuri no olho de Ain. Ain fica chocado ao ouvir isso, e nesse momento a guardiã de Alice, Aika, chega e começa a repreendê-la por não ter informado que eles tinham um convidado. Ain e Aika se dão bem imediatamente, e então ele diz a Alice que suas irmãs estão esperando por ela lá fora. Aika rapidamente diz a ele que é impossível para elas entrarem e encontrarem Alice. Ela explica que esta biblioteca não está dentro do Palácio Real, mas é uma masmorra oculta que pode ser acessada através de um portal que é o Portão da Biblioteca Proibida. Ela diz que o portal tem algumas restrições sérias, então ele só permite a entrada de humanos que foram aprovados pelo rei e por Alice.
Existe um contrato antigo entre o espírito da Árvore do Mundo e essa biblioteca que beneficia ambos. E se Yuri ou Pina entrarem aqui à força, o contrato seria quebrado. Eika diz a Ain que a única maneira de ele trazer suas garotas aqui e fazê-las conhecer Alice é encontrar a localização da masmorra oculta e limpá-la adequadamente. Ain sugere que ele pode levar Alice para sair, mas Akka diz que isso também não acontecerá. Ela diz que Alice é uma fraca que não sabe lutar, e ela também não tem nenhuma intenção de deixar este lugar. Alice fica melancólica ao ouvir isso, e Ain se aproxima dela, sabendo que ela tem medo de sair para o mundo desconhecido. Ele diz a ela que ele também costumava ser assim, mas com o apoio de Yuri e outros, ele se tornou forte e mais confiante. Ele promete a Alice que se ela quiser ver o mundo, ele a protegerá de tudo e a apoiará de todas as maneiras possíveis. Alice fica constrangida ao ouvir isso, e então Ain diz a ela que a verá novamente amanhã depois que ele encontrar uma entrada para a masmorra. No dia seguinte, enquanto Eka está arrumando Alice, ela pergunta se ela quer sair. Ela sabe que Alice está assustada, mas é muito fácil ler seu rosto para dizer que ela gosta de Ain. Alice diz a ela que se apaixonou por Ain à primeira vista, e tudo foi exatamente como nos livros que ela leu. No entanto, ela ainda não está confiante se deve sair, e Akka a encoraja a dar o salto de fé. Ela pede para ela confiar em Ain e ir com ele, porque mesmo que as coisas não deem certo, ela sempre pode voltar para casa. Nesse instante, Ain entra na biblioteca pelo Palácio Real, pois não conseguiu achar a entrada da masmorra secreta no livro. Eika dá um tapinha nas costas de Alice, dizendo para ela confiar em Ain, e a garota tímida pede para ele levá-la para o mundo exterior. Ain a levanta imediatamente em seus braços e então salta o mais alto que pode, saindo da biblioteca e aparecendo na masmorra secreta acima dela. Eika também o segue até lá, e ela entrega a Ain o núcleo espiritual de Alice para que ela possa ir com ele, e cria um clone para acompanhá-lo, já que ela não consegue se teletransportar como Úrsula. Com isso, Ain e as garotas começam a explorar a masmorra secreta, e ele precisa carregar Alice nas costas metade do caminho por causa da pouca resistência dela. Ele enfrenta os monstros na masmorra mesmo sem o apoio de Úrsula, e embora tenha alguma dificuldade contra o chefe samurai, ele o derrota também. Com isso, eles chegam à saída, e Alice parece um pouco chateada, pois pensa que Ain não a carregará mais quando estiverem lá fora. Ele diz a ela que ela sempre pode pedir para ele a carregar. E vendo Alice tão feliz, Aike começa a fangirlar sobre o romance que está florescendo entre eles. Logo, eles chegam à casa de Ain, e Yuri corre para abraçar Alice, mas ela simplesmente a afasta porque não gosta que as pessoas a toquem. Por outro lado, Úrsula fica tensa na frente de Eike, pois ela também é sua superior na hierarquia dos guardiões. Depois disso, Yuri abraça Ain por trazer sua irmã mais velha para fora, e isso deixa Alice com ciúmes. Pina percebe isso, e para tentar Alice agir, ela também abraça Ain com força. Ela diz que o braço direito dele ainda está livre, e antes que Yuri possa pegá-lo, Alice pula e se agarra a ele. Pina começa a provocá-la sobre isso, e Ain percebe que sua vida vai ficar mais difícil por causa de seu harém de espíritos da Árvore do Mundo e suas mães. Para escapar delas, Ain corre para a sauna, mas todas essas sem-vergonhas o seguem até lá também. Elas continuam perguntando a Ain se ele gosta de Alice, e por mais que ele tente, não consegue fugir delas. Coincidentemente, Úrsula é a única do lado dele, e ela diz a todos que não podem fazer perguntas tão particulares a ninguém. Eina agradece por salvá-lo de um problema, mas há outro problema esperando por ele. Ele teme que estar cercado por todas essas belezas sensuais faça sua árvore do mundo se levantar. Ele diz às garotas que não aguenta mais o calor e tenta sair da sauna quando Alice de repente cai em cima dele. Ele percebe que ela também está com dificuldades, e diz a ela que não precisa se forçar a ficar ali. Alice diz a ele que fará o que for preciso para ficar com ele de agora em diante, mas suas irmãs pensam que ela está falando com elas, e imediatamente se agarram a ela, dizendo que irão em aventuras juntas a partir de agora. Suas guardiãs sabem que as garotas acabaram de bloquear a confissão da irmã, mas elas não querem se incomodar muito com isso. Enquanto isso, Ain vai até Úrsula e pede para ela inserir o núcleo espiritual de Alice em seu olho. Ela concorda e então Akka também lhe dá sua pedra sábia para que ele possa usar os poderes dela. Úrsula faz Ain absorver ambos. Alice começa a andar em direção a Ain depois disso, mas ela escorrega, e na tentativa de amortecer a queda, agarra as calças de Ain e as puxa para baixo, revelando sua madeira milagrosa. No dia seguinte, Ain vai se encontrar com Jasper e a mamãe Megan, que lhe dizem que tem um pedido direto do rei que só ele pode atender. Elas lhe contam que o pedido envolve demônios, que foram banidos do reino humano para sempre pelo herói que criou uma barreira dimensional para impedi-los de retornar. No entanto, recentemente alguns demônios começaram a atacar um território chamado Rei Chic, e nenhum aventureiro comum pode combatê-los. Jasper e Megan pedem a Ain para cuidar dos demônios antes que eles machuquem mais humanos.
Ele imediatamente convoca uma reunião com seu harém e decide aceitar o pedido. Enquanto isso, no território de Reishik, um grupo de pessoas está indo em direção a um Stonehenge. Uma garota alegre chamada Mia pergunta ao pai para onde estão indo, e ele, nervoso, diz a ela que a está levando para encontrar a mãe, que está no céu. Eles param em frente ao Stonehenge, e então todos caem de joelhos quando um demônio Hydra sai do círculo de pedras. O pai de Mia diz a ela para ir em frente porque a Hydra a levará até a mãe, pensando que ela não tem ideia sobre seu destino. No entanto, Mia sabe que vai ser morta, mas ainda assim avança bravamente para se sacrificar pelo resto dos aldeões. Assim que ela está prestes a ser devorada, seu pai muda de ideia, e ele implora a Hydra para comê-lo e poupar sua filha. A Hydra lembra aos aldeões que, de acordo com o acordo deles, ela precisa de uma mulher por mês, e em troca, a aldeia deles permanece segura. Ele diz aos humanos que eles serão punidos por tentar quebrar o contrato e expele veneno para nocauteá-los a todos. Mia é a única não afetada por isso e ela grita por ajuda enquanto a Hydra tenta devorá-la. De repente, Ain chega lá para salvar o dia e protege a garota com sua barreira. Úrsula o avisa para ter cuidado porque a Hydra é um monstro de rank esse com veneno poderoso. Ain diz a Yuri para salvar todos do veneno da Hydra primeiro, e ela consegue curá-los em uma única tentativa porque seus poderes subiram de nível junto com o olho de Ain. Depois disso, Ain diz aos aldeões para fugirem porque ele vai lidar com a Hydra, mas ninguém pensa que ele pode fazer algo. Ain simplesmente saca sua espada e corta a Hydra em centenas de pedaços, chocando todos os aldeões. Alguns deles o identificam como o herói que matou o dragão antigo, e enquanto Úrsula avalia as habilidades da Hydra, os aldeões agradecem a Ain por salvar suas vidas. Ele pede para o levarem ao senhor desta região, e os aldeões de repente ficam sombrios. Eles dizem a Ain que, embora ele os tenha salvado da Hydra, teria sido melhor se ele os tivesse deixado morrer. Eles se afastam com isso, mas Ain está determinado a encontrar o Senhor e ver o que há de errado com este lugar. Ele logo chega à grande mansão do Senhor e decide confrontá-lo sobre o mau uso de sua riqueza para ostentação enquanto seu povo está morrendo de fome. Ele entra na mansão e pergunta em voz alta se há alguém em casa. O senhor da região, Nigun, sai para cumprimentá-lo e ele se revela um completo idiota desajeitado. Enquanto tomam chá, Ain diz a Nigun que está ali para fazer algo sobre os demônios que atacam esta região. Nigun calmamente lhe diz que não há demônios por perto, e os relatórios feitos à guilda devem ter sido exagerados, pois há muitos monstros nesta região. Ain diz que ainda gostaria de ficar por alguns dias e patrulhar a região à noite para ter certeza. Ele então informa a Nigun que matou uma Hydra a caminho, e ouvir isso de repente muda a personalidade do senhor. Ele deixa cair a xícara em choque ao saber que a Hydra está morta, e pergunta a Ain como ele pôde matá-la, sendo que era a única coisa que impedia os monstros da floresta de atacar a aldeia. Ele começa a atacar Ain, dizendo que sem a Hydra para proteger a fronteira deles, os monstros da floresta começarão a atacá-los novamente. Ain reclama que era injusto fazer um acordo com a Hydra porque ela pedia sacrifícios, e Nigun diz que não era grande coisa sacrificar uma pessoa pelo bem de todo o território. Ele diz a Ain que ele apenas matará alguns monstros e voltará para casa, mas as pessoas de seu território vão sofrer por causa de suas ações. Ele sai furioso da sala, e Ain fica confuso sobre o que fazer agora. Ele deixa a mansão enquanto Nigun vai falar com seu reflexo em um espelho mágico. Ele chama seu reflexo de Sombra, e entra em pânico ao explicar que Ain matou a Hydra. Sombra diz a Nigun que eles podem facilmente encontrar outro monstro para substituir a Hydra, mas o principal problema deles é Ain. Ele diz ao nobre ingênuo que Ain é um demônio, pois nenhum humano pode matar um monstro de rank esse como uma Hydra, e se eles quiserem proteger seu território, devem matá-lo. Nigun acredita nele e segue em frente para arranjar a morte de Ain. E Sombra ri, dizendo que os humanos são fáceis de manipular, e depois de um pouco mais de trabalho de base, ele sairá do espelho e possuirá o corpo de Nigun. Por outro lado, Ain descobre que a muralha da aldeia está terrivelmente danificada e não há guardas estacionados ali. Ele tenta perguntar aos aldeões sobre Nigun, mas assim que ouvem o nome dele, eles fogem. Ain percebe que todos têm medo de Nigun, e ele tenta encontrar qualquer pista que possa ajudá-lo. Ele logo encontra um homem desanimado sentado sozinho e olhando para seu campo, que foi devastado por monstros assim que a Hydra morreu. Ele diz a Ain para voltar de onde veio, porque pessoas como ele não podem ajudá-los em nada. Ain leva isso para o lado pessoal, e ele imediatamente usa sua magia para preparar o campo e então planta sementes mágicas para cultivar vegetais instantaneamente. Em seguida, ele usa a magia da terra para criar uma muralha espessa e alta ao redor da área para manter os monstros afastados. O fazendeiro fica chocado ao ver isso, e Ain lhe diz que é muito cedo para ele desistir da vida. Ele pede para deixá-lo ajudar esta aldeia, e o homem começa a rir porque suas palavras o lembram do pai de Nigun, o senhor anterior. O homem diz que o antigo senhor era uma pessoa gentil e corajosa,
Mas no momento em que ele morreu e seu filho assumiu, as coisas foram para o inferno. Assim que Nigun chegou ao poder, a Hydra apareceu e ele fez um contrato com ela sem considerar mais nada. Ele cortou o orçamento de defesa e aumentou os impostos ao limite absoluto. E todos que protestaram contra isso nunca mais foram vistos. Isso fez com que todos perdessem a esperança, mas agora, o fazendeiro diz que acredita no futuro novamente por causa de Ain. Ain fica emocionado ao ouvir isso, mas então, de repente, as habilidades de Alice despertam, e ele vê que uma enorme horda de monstros está se aproximando da aldeia. Yuri sai para perguntar se está tudo bem, e ele diz a ela que vai derrotar todos os monstros para que nenhum único possa prejudicar a aldeia. Ain pula na muralha para ver milhares de monstros correndo em direção à aldeia, e ele entra em pânico, percebendo que isso não será fácil nem mesmo para ele. Enquanto ele desce, Yuri aparece atrás dele, perguntando o que eles vão fazer agora, e Ain não tem ideia. No entanto, ao ver os aldeões perdendo a esperança, ele decide dar tudo de si para proteger suas vidas. Ele diz a Yuri para entrar em seu olho, e então pula alto no ar, liberando uma bala de vácuo gigante na esperança de matar alguns monstros e assustar o resto. No entanto, isso não funciona, e os monstros continuam correndo em direção à aldeia. Alguns deles de repente saltam em direção a Ain, e embora ele desvie de seus ataques iniciais, esses monstros parecidos com macacos são muito mais ágeis do que ele pensava. Eles se agarram no ar e se arremessam uns aos outros em direção a Ain com maior velocidade, e ele ativa sua habilidade de super avaliação para vê-los em câmera lenta e então os derrota com seus ataques poderosos. Em seguida, ele cria uma barreira para conter alguns monstros e os mata todos com balas de vácuo, mas alguns monstros se esgueiram por trás dele. Ain usa outra habilidade para criar seus clones atrás dos monstros e então usa fios de aço para fatiá-los. Os aldeões que estão fugindo dos monstros param e olham para Ain com admiração, pois não conseguem acreditar que ele está enfrentando todos esses monstros sozinho, mas eles não sabem que ele está forçando seus limites. Úrsula o avisa que se ele continuar lutando assim, ele vai desmaiar. Mas Ain está determinado a proteger todos os aldeões. Ele invoca sua espada e assume sua postura para liberar um ataque de longo alcance que lidará com todos os monstros de uma vez. Mas Úrsula diz a ele para parar porque, a essa taxa, seu corpo não aguentará por muito mais tempo. Ain se recusa a desistir mesmo enquanto os monstros o cercam e então saca sua espada com força total, liberando um golpe que mata todos os monstros de uma vez. No entanto, ele atingiu seu limite com isso e ele desaba no chão assim que Yuri sai de seu olho. Ela começa a curá-lo com sua água benta, mas Ain se machucou tão gravemente que mesmo a água benta leva algum tempo para restaurá-lo. Assim que ele se sente melhor, Ain se levanta para agradecer a Yuri, mas em vez de vê-la, ele vê a garota Mia pulando nele, chamando-o de Deus. O resto dos aldeões também está lá, e eles agradecem a Ain por salvá-los mais uma vez. No entanto, o fazendeiro que Ain ajudou antes tem outra coisa em mente. Ele começa a perguntar aos amigos quanto tempo eles vão viver na sombra do medo. Ele diz que eles colocaram suas vidas nas mãos de Nigun, e no final foram forçados a fazer sacrifícios humanos à Hydra. Eles nunca puderam fazer nada para melhorar sua situação, e mesmo quando Ain lutou contra milhares de monstros sozinho, eles apenas o observaram de lado. O homem inspira os aldeões a assumirem a responsabilidade por suas vidas em suas próprias mãos, e todos se juntam a ele com grande entusiasmo. Ain fica emocionado ao ver isso, e ele começa a dizer a Yuri que isso é exatamente como a vez em que ela o salvou. Naquela vez, ela protegeu a dignidade dele e lhe deu a coragem de viver sua vida em seus próprios termos. E agora que ele fez o mesmo pelos aldeões, ele sente que se tornou uma grande pessoa como ela. Os aldeões intrometidos interrompem o momento deles, dizendo que nunca mais deixarão Nigun mandá-los. E nesse instante, Nigun chega lá, perguntando se estavam falando dele. Os aldeões surtam ao vê-lo, mas o líder deles claramente lhe diz que seguirão Ain em vez dele, porque foi ele quem o salvou. Nigun apenas zomba disso e diz com confiança aos aldeões que Ain está os enganando. Ele afirma que Ain é um demônio, e que ele armou o ataque dos monstros para que pudesse fazer uma lavagem cerebral em todos e assumir o controle desta região. No entanto, os aldeões se recusam a acreditar nele, e dizem que mesmo que Ain seja um demônio, ficarão felizes em deixá-lo governá-los em vez de um perdedor incompetente como Nigun. Nigun tem um ataque de pânico ao ouvir isso, e o líder da aldeia lhe diz que eles precisam de um governante como o pai dele, que possa lutar ao lado deles. A condição dele piora. Ele sente uma forte dor de cabeça e pede a Sombra para ajudá-lo, tirando um espelho que ele usa como pingente. Ain tem pressentimentos ruins do espelho, mas ele falha em avaliá-lo, fazendo-o perceber que alguém lançou um feitiço de ocultação de alto nível nele. Ele se vê conversando com Sombra enquanto está sentado em uma poça de sangue transbordando de um cálice. Nigun pede conselhos e Sombra lhe diz para matar todos que o matarem, assim como mataram o pai dele. Nigun fica confuso ao ouvir isso, e Sombra decide lembrá-lo sobre a verdade da morte de seu pai.
Quando Nigun era criança, ele idolatrava o pai, que era amado e respeitado por todos. Ele também queria ser como ele, mas seu corpo era muito fraco, e as crianças da aldeia se recusavam a brincar com ele, dizendo que poderiam pegar a doença dele. Nigun ficou muito magoado com isso, e então um dia ele ouviu algumas pessoas dizendo que o senhor havia encontrado Nigun abandonado em uma lixeira, por isso eles pareciam tão diferentes. O jovem Nigun ficou de coração partido ao ouvir isso, e ele fugiu, tropeçando em uma poça. Enquanto ele começava a chorar, a sombra demoníaca se aproveitou da fraqueza em seu coração e se mostrou no reflexo. Nigun ficou muito curioso para ver seu reflexo falar com ele, e Sombra lhe disse que ele era seu amigo imaginário porque ele não tinha amigos de verdade. Nigun acreditou e o aceitou porque ele realmente queria um amigo, e então Sombra o fez prometer que manteria sua existência em segredo de todos. A partir daquele dia, Nigun passou a maior parte do tempo com Sombra. Um dia, ele encontrou o pai parecendo bastante doente e ficou preocupado com ele. Foi então que Sombra mostrou suas verdadeiras cores e aconselhou Nigun a preparar um chá com ervas medicinais especiais para melhorar a saúde de seu pai. Seguindo seu conselho, Nigun fez chá da erva antifadiga e deu ao pai diariamente, mas a saúde dele continuou piorando até que ele bateu as botas um dia. Nigun ficou muito triste com a morte do pai e preocupado que não conseguiria cuidar da aldeia. Mas Sombra lhe disse que o ajudaria a fazer tudo perfeitamente. Apesar de ver o flashback completo, Nigun não entende o que Sombra quer dizer com isso, porque o chá foi claramente feito de uma erva medicinal que era benéfica para a saúde de seu pai. Sombra o chama de idiota por não ter percebido, e lhe diz que ele foi quem matou o pai com as próprias mãos. Ele revela que a erva não era uma planta medicinal, mas uma erva daninha venenosa. Nigun se recusa a acreditar nisso porque a enciclopédia dizia claramente que era uma planta que ajudava na fadiga, e Sombra sorri presunçosamente, afirmando que usou magia para editar o livro, e que a planta era na verdade venenosa, levando à morte se consumida por um longo período. Nigun sente sua vida inteira desmoronar após aprender essa verdade, mas Sombra ainda não terminou com suas revelações chocantes. Ele diz a Nigun que mentiu sobre Ain ser um demônio também, porque se há algum demônio aqui, é ele. Nigun está muito atordoado para sequer responder a isso, e Sombra lhe diz que inicialmente ele planejava assumir o corpo de seu pai e estabelecer uma rota entre este mundo e o reino demoníaco para exportar humanos para lá. No entanto, o pai de Nigun nunca baixou a guarda, então ele não pôde se aproximar dele. É por isso que ele abordou o garoto vulnerável que caiu em suas mentiras, porque ele queria um amigo tão desesperadamente. Sombra zomba de Nigun, dizendo que ele estupidamente matou o pai, a quem mais amava, e esse é o seu ponto de ruptura. Nigun grita ao perceber que foi feito de tolo, e enquanto perde o controle de si mesmo, Sombra se arrasta para dentro de seu corpo, possuindo-o. Enquanto tudo isso acontecia, Ain só conseguia olhar para a massa escura que cercava Nigun, e enquanto ela se dispersa, ele percebe que a pessoa que saiu não é Nigun, mas outra. Ain pergunta quem diabos ele é, e o demônio se apresenta como Sombra, o sedutor, um demônio com o rank de Visconde. Ain pergunta onde está Nigun e Sombra aponta para si mesmo, dizendo que o covarde ainda está lá dentro, mas ele era tão idiota que foi fácil tomar conta de seu corpo apenas manipulando um pouco suas emoções. Ain fica furioso com o demônio, que lhe diz que é culpa dele que as coisas tenham acontecido assim. Ele explica seu plano de assumir o controle da aldeia e enviar os humanos para o reino demoníaco, mas isso foi perturbado no momento em que Ain chegou aqui, não lhe deixando escolha a não ser tomar as rédeas da situação. Sombra diz a Ain que, ao contrário do demônio corvo que o perseguiu da última vez, ele conhece a fraqueza dos humanos. Ele está confiante de que Ain não conseguirá revidar seriamente porque matá-lo significaria matar Nigun. Sombra então ataca Ain com seus poderes sombrios, e ele desvia de seus ataques antes de tentar contê-lo com uma barreira. No entanto, o demônio usa artes anti-espírito, estilhaçando a barreira com facilidade. Ele se gaba para Ain que ele não será capaz de fazer nada contra ele no nível dele. Ain decide despejar toda a sua energia na próxima barreira, mas Sombra invoca alguns monstros macaco para atacar os aldeões, forçando-o a voltar e defendê-los. Ain cria uma barreira e diz aos aldeões para fugirem enquanto ele segura os monstros, mas Sombra invoca mais monstros e estilhaça a barreira. Ain cria seus clones para enfrentar os monstros, mas enquanto ele está distraído salvando a todos, Sombra o atinge com um soco poderoso. Ele continua socando Ain, que tenta parar o ataque, mas se lembra do rosto alegre de Nigun. Ele não consegue suportar ferir o garoto, então usa uma habilidade defensiva para suportar os ataques, mas isso significa que ele não pode se mover do lugar. Úrsula pede para ele parar de ser sentimental e lutar de volta, mas Ain continua pensando em uma maneira de derrotar Shadow sem ferir Negan. Shadow percebe o quanto esse dilema está torturando Ain e começa a brincar com ele. Ele diz para ele crescer e enfrentá-lo sério, porque é a única forma de salvar os vilarejos. No entanto, Ain recusa-se a fazer isso,
pois se sacrificar uma pessoa para salvar 100 outras, será igual ao idiota Nigun. Ele diz para Shadow que nunca deixará isso acontecer e grita o nome de Nigun, ordenando que ele se controle. Shadow ri, dizendo que Nigun se isolou e não responderá a nenhuma chamada. Ele então retoma na agressão contra Ain, que caminha em sua direção apesar dos danos sérios que leva. Apesar das advertências de Yuri e outros antes de ficar seriamente ferido, Ain continua caminhando em direção a Shadow, o deixando nervoso. Ele então agarra o colar de Shadow, dizendo que salvará Negan e todos os outros, e então acerta-o com toda a força, o desacordando. Ain então começa a gritar o nome de Negan, e sua voz chega fundo na consciência da criança, onde ele está culpando-se por todas as desgraças que seu povo enfrentou. Nigun tenta evitar a voz de Ain, mas ele o obriga a pensar sobre por que proteger seu território foi tão importante. Nigun pensa no passado e como sempre quis ser como seu pai, mas então percebe que havia um motivo mais profundo por trás de seus desejos. Ele queria proteger a felicidade de seu povo como seu pai, mas à medida que pensa sobre isso, começa a chorar porque estragou tudo. Ele sabe que fez coisas que não podem ser perdoadas, mas também percebe que se apenas sentasse e se lamentasse agora, ainda mais pessoas estariam em perigo. Decide continuar avançando para reparar o dano já causado e lentamente começa a sair do lugar escuro. Por outro lado, Shadow repentinamente volta a si e coloca alguma distância entre ele e Ain. Ele diz para Ain que nada que ele faça pode salvar Negan, e então ataca novamente com seus braços de sombra, quando de repente seu corpo para. Ele percebe que Negan está lutando de volta e diz que é inútil, porque não importa o que faça agora, ele não vai deixar seu corpo. Negan diz a Shadow que não tem problema com isso. Em seguida, por um breve momento, ele recupera o controle de seu corpo. Negan agradece Ain por tentar salvá-lo e então puxa sua faca, cravando seu próprio coração. Ain fica chocado ao ver isso, mas Úrsula aparece antes que ele possa tentar salvar Negan. Ela diz para ele honrar o sacrifício de Negan e ambos assistem enquanto ele sangra impotente. Shadow fica furioso e pergunta a Negan por que diabos está fazendo isso. E eles continuam sua conversa dentro de sua mente compartilhada. Negan diz a Shadow que percebeu que não era apenas seu amigo imaginário, mas algo perigoso. No entanto, continuou ignorando todos os sinais vermelhos e ouviu seu conselho porque ainda considerava Shadow um amigo, mesmo com dúvidas sobre ele. Depois de ouvir sua conversa sincera, Shadow insulta Negan, chamando-o de retardado emocionalmente fraco, e dizendo que ele era apenas um ferramental para ele. Diz a ele para morrer sozinho enquanto sai de seu corpo, transformando-se em uma pequena híbrida rato-rã e escapando sem ser notado. Quando nota a garota Mia, decide entrar em seu corpo quando a espada de Ain o atravessa diretamente a cabeça. Ain então corre até Negan usando os poderes curativos de Yuri para tratar sua ferida, mas ela não parece fechar. Ain perde esperança, mas então Yuri sai e começa a curar Negan, dizendo a Ain que seus sentimentos certamente alcançarão Negan. Ambos continuam chamando o nome de Negan enquanto o curam, e isso realmente chega ao menino, trazendo-o de volta da Porta da Morte. Quando Negan abre os olhos, Ain e Yuri o abraçam apertadamente, mas depois de processar sua condição, ele os empurra, perguntando por que diabos eles o salvaram. Ele afirma que seria melhor para todos se ele simplesmente morresse. Mas Ain diz que não permitirá que ninguém morra, nem mesmo ele. Justamente naquele momento, os vilarejos também chegam lá, e seu líder diz a Negan que não poderá expiar seus pecados se estiver morto. Ele diz que terá que viver e enfrentar a raiva e o luto das pessoas que feriu, e não há como deixá-lo fugir disso. Negan repentinamente percebe que tem uma chance de expiar seus pecados e agradece aos vilarejos por lhe darem essa oportunidade. Yuri diz que está muito feliz por ele, quando de repente desfalece de exaustão. Ain segura e então a leva a descansar debaixo de uma árvore, dizendo que se tivesse sido ele quem encontrou Shadow em vez de Negan no passado, ele também estaria assim. Então ele fica bravo com o demônio por explorar humanos vulneráveis e jurando destruí-los todos. Em pouco tempo, Úrsula e outros saem do olho de Ain e começam a verificar Yuri, enquanto Pina e Alice notam que Shadow ainda não está morto. Mesmo com seu corpo perfurado pela espada de Ain, ele se transforma em uma forma ainda menor para escapar, mas Pina o selou em uma barreira. Ela então chama Ain, que diz a Shadow que ele lhe diga por que os demônios estão tentando matá-lo ou serem destruídos. Shadow pede que prometa deixá-lo ir em troca da resposta, e então diz que há um comando para matá-lo. Ain pergunta quem emitiu o comando e justo quando Shadow está prestes a mencionar o nome de Echidna, ele explode. Úrsula percebe que isso era um feitiço para proteger a identidade do mestre, e ela afirma que estão lidando com alguém realmente inteligente e cauteloso.
Depois disso, Ain despede-se dos vilarejos. Mas então Negan pede para ele fazer um último favor e ajudar seu território porque eles não sobreviveriam sem ele. Os vilarejos o acompanham em sua súplica para Ain cuidar deles, e ele não sabe o que dizer. Em pouco tempo, ele retorna à capital, onde o rei o convoca e informa que Nigun se rendeu às guardas e fez uma solicitação oficial para tornar Ain o novo lorde da região de Rayshak em vez dele. Ain fica surpreso ao ouvir isso, mas o rei diz que estava planejando dar-lhe um título nobre e algumas terras de qualquer maneira, então é uma situação vencedora para todos. De repente, todos começam a se agarrar a Ain, dizendo que ele deve aceitar essa oportunidade porque eles vão lidar com todas as coisas complicadas para ele. Ain é abalado por tudo o que precisa considerar agora, mas no final decide aceitar o título nobre, bem como a posse da terra. A notícia de Ain derrotando Shadow rapidamente chega a Kitna, e ela está sinceramente impressionada e aliviada, porque se ele não pudesse derrotar alguém como Shadow, seus planos estariam adiados. De repente, uma demoníaca goth chamada Iona chega montada em seu servo zumbi e pergunta a Echidna por que está tão obcecada com esse cara chamado Ain. Echidna diz que Ain tem um olho especial, mas Iona ainda não acha que ele seja nada especial porque ele é apenas um humano. No entanto, Echidna diz a ela que um humano normal não poderia derrotar Falco e Shadow. Ela diz que precisam derrotar Ain e pede a Iona que assuma a missão. Iona recusa, dizendo que não está interessada em missões tão básicas, mas Echidna oferece um bônus para ela. Ela diz que sua missão também envolve capturar um espírito de árvore do mundo, e como En estará procurando por ela de qualquer maneira, ela pode alcançar seus dois objetivos ao mesmo tempo. Iona fica interessada em saber sobre a árvore do mundo, e aceita a missão. Ela está confiante de que, como um demônio elite, pode derrotar qualquer humano e ordena seu servo pular para o portal para ela, mas o pobre coitado já está morto. Iona simplesmente joga isso fora e pula para o portal, e Echidna tem um sorriso perturbador porque enviou Iona para ajudar a tornar Ain ainda mais forte. Enquanto isso, no reino humano, Yuri perguntou ansiosamente a Ain o que ele queria para almoço, porque ela iria cozinhar para ele hoje. Antes que ele pudesse responder, Alice chegou e disse que tinha algo importante para discutir com ele. Peanut apareceu imediatamente, pensando que Alice ia confessar seus sentimentos para Ain, e Yuri disse que também queria fazer isso. No entanto, Alice ainda não tinha nenhum plano para isso. Ela disse a Ain que também queria ver suas irmãs, e vinha usando sua habilidade especial para procurar por outras árvores do mundo. Todos ficaram animados pensando que ela finalmente encontrou outra árvore do mundo, mas Alice disse que alguém mostrou isso a ela. Ain não se importou com os detalhes e disse que deveriam ir encontrar o espírito. E então uma mãe cega e madura disse que concordava com ele. Ain ficou confuso porque não reconheceu a voz e não conseguia ver de onde vinha. Enquanto ele olhava ao redor, ouviu novamente a voz da mãe, e desta vez vinha do leito. Ele virou-se para ver a mulher cega deitada sedutoramente no leito e ficou assustado, perguntando quem diabos ela era. A mulher chamou Yuri e outros de suas irmãs e pediu para elas irem até ela. Yuri pulou em cima dela imediatamente, chamando-a de irmã mais velha Kish, mas acabou que a mãe era apenas uma ilusão, e não seu corpo real. Yuri ficou decepcionada com isso, mas Ain ainda não compreendia nada. Pina explicou que Kish é a segunda mais velha dos espíritos de árvores do mundo, e Ain ficou surpreso porque um espírito de árvore do mundo veio até ele sozinho. Ele se apresentou a ela e Kish começou a se aproximar dele. Ain ficou constrangido, e Alice ficou zangada com Kish por tentar conquistá-lo. Ela disse para sua irmã pegar no ponto, e Kish disse que agora um espírito de árvore estava sendo alvo de demônios, e precisavam de ajuda de Ain. Ain perguntou a Kish onde estava sua árvore do mundo, mas ela disse que ela não estava em perigo. Em vez disso, era Mei, sua irmã mais nova e mais adorável. Ela explicou que o esconderijo de Mei era uma floresta inteira, mas ela não tinha um guardião para protegê-la porque eles morreram há muito tempo quando algumas pessoas gananciosas tentaram pegar o poder da árvore do mundo. Aang ficou furioso ao ouvir isso, mas então Kish disse que ela estava agindo como guardiã de Mei agora. Isso surpreendeu Aang porque espíritos de árvores do mundo não podem sair de suas árvores. Mas Pina explicou que as três irmãs mais velhas são espíritos de alto nível e têm algum grau de liberdade quando se trata de se mover. Ain finalmente entendeu que Kish tem estado protegendo Mei até agora, mas o demônio está prestes a levá-la embora agora. Kish disse que ele estava certo e isso era o que ela esperava de seu noivo de Yuri. Ain ficou em silêncio porque ouviu uma palavra que significava compromisso. E então Kish começou a dançar como uma dança do TikTok, dizendo que este corpo em frente a ele é uma cópia ilusória, enquanto seu corpo real está com Mei. Pina perguntou se ela não podia derrotar o demônio que almejava Mei usando suas habilidades especiais, e Kish respondeu que podia fazer isso. Mas sua habilidade é tão poderosa que ela pode acidentalmente explodir a floresta de Mei junto com o demônio.
Ain perguntou a Cash se usava um lenço para esconder seus olhos para conter sua força, e ela afirmou. Ain percebeu que o demônio deve ser realmente poderoso se Cash não pode derrotá-lo sem usar toda a sua força, e ele não deixaria ninguém prejudicar um espírito de árvores do mundo. Ele disse a Kish que viria buscá-la, e Mei certamente. Ela disse que ali se conhece o local da árvore de Mei. Logo depois disso, Ain chega à Floresta Maldita, que é o esconderijo secreto de Mei. Úrsula diz a ele que muitas maldições estão colocadas nesta floresta, e aqueles que se infectarem por elas nunca poderão encontrar seu caminho de volta. Ain combina o olho 1000 milhas de Alice e sua habilidade de avaliação para encontrar o caminho até Mei. Mas após algum tempo, Pina aponta que ainda não viram monstros ou armadilhas. Úrsula diz a Ain que há monstros na floresta, mas eles não são idiotas, e estão escondendo dele porque ele é muito forte. Ain percebe que, já que não precisa lidar com monstros, pode acelerar. Ele usa sua habilidade de velocidade supersônica para chegar a Mei, mas então para quando nota algum perigo. Encontra uma nuvem de abelhas demoníacas voando no ar, comandadas por uma demônio chamada Abela. Ela diz a Ain que vai matá-lo, e justo naquele momento, um urso monstro aparece. Abela manda suas abelhas atacarem primeiro, e elas o devoram completamente em segundos. A demônio é confiante de que Ain não durará contra tantos inimigos, mas ele simplesmente desaparece e reaparece atrás dela, cravando seu peito. No entanto, isso não é suficiente para matar Abela, pois ela se transforma em uma nuvem de abelhas e se dispersa, dizendo a Ain que ele nunca será capaz de encontrar seu corpo real. Ain diz a ela que não precisa encontrar nada porque ele matará todos os demônios. Úrsula já descobriu os pontos fracos de todas as abelhas, e usando isso, Ain chama fogo em forma de balas neles, eliminando-os todos de uma só vez. Abela fica pálida ao ver isso, e ela decide recuar para salvar sua vida. Ela encontra um portal para o reino demoníaco, e decide escapar usando-o. Mas para sua surpresa, Iona sai dele, e ela não está feliz que um demônio esteja fugindo. Abela tenta dar uma explicação, mas Iona descarta isso como desculpas e a mata. Ela então percebe que seu alvo já a encontrou, e vira-se para apresentar-se a Ain como Duque do Reino Demoníaco. Apesar da incrível pressão, Ain nem sequer se move, mas percebe que ela é realmente forte. Iona fica impressionada com ele e diz que será divertido matá-lo, mas Ain diz que ela não terá chance de fazer isso. Ele imediatamente teletransporta-se atrás dela e então usa uma habilidade para esvaziar sua energia. Iona fica surpresa porque não esperava esse movimento, e então Iona aumenta sua força para começar a acumular. Ele não dá a ela nem essa chance antes de jogá-la para o céu e então batê-la no chão. Iona começa a rir porque não enfrentou um adversário tão forte há muito tempo, e então decide disparar em Ain com suas pistolas mágicas. Ela diz que ele não pode desviar seu ataque especial, mas Ain não vai fazer isso de qualquer maneira. Ele simplesmente bloqueia o ataque, enviando as balas de volta para Iona, e ela fica confusa porque isso também não deveria ser possível. Ela tenta fugir do ataque refletido, mas ela não é rápida o suficiente para fazer isso e é atingida. Iona não pode acreditar que ficou tão fraca apenas porque Ain esvaziou sua energia uma vez. Ela tenta se mover, mas Ain aparece atrás dela e decapita-a instantaneamente. Iona não tem ideia do que aconteceu mesmo quando é reduzida a uma cabeça cortada, e então Ain explica que ele não esvaziou sua energia apenas uma vez. Cada vez que ele socoa, ele esvaziou sua energia, e agora ela é mais fraca do que até mesmo um monstro comum. Iona está devastada ao ouvir isso e afirma que isso não é possível porque ela é um elite no topo da hierarquia demoníaca. Ela chama Ain de covarde por usar uma técnica baixa para esvaziar sua energia e ativa um portal para voltar ao reino demoníaco. Ela jura matá-lo na próxima vez que se encontrarem, e Ain está prestes a segui-la, mas Úrsula o para porque precisam chegar a Mei e Kish primeiro. Ain concorda e em pouco tempo ele encontra uma barreira mágica que oculta a localização de Mei. Ain se pergunta como entrar nela, mas então a barreira desativa sozinha, e uma porta se abre em frente a ele. Ele passa pela porta para encontrar um lugar pacífico e alegre onde a verdadeira Kish os espera. Yuri corre para abraçá-la e então faz um aperto de mão secreto com Pina. Ain então pergunta a ela sobre Mei, e Kish aponta que ela está tomando seu cochilo da tarde agora. Ain encontra o bebê fofo dormindo tranquilamente e decide não acordá-lo. No entanto, ele pisca em um galho, e isso assusta Mei acordando e ela começa a chorar. Se você gostou deste vídeo, por favor considere se inscrever e assistir ao vídeo na tela.